Pessoal, como eu havia prometido vocês, de contar para vocês algumas coisas que às vezes as pessoas não estão acompanhando no vídeo e não estão entendendo nada. Tem uns amigos meus que estão dizendo: poxa, Peter, eu não estou entendendo nada da sua decadência lá, que você está falando sobre o circo, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Meus amigos, eu tenho certeza que vocês não vão entender, porque vocês não viveram o que eu vivi. Apesar de eu ser uma pessoa muito humilde, até mesmo com pouco estudo, né? Porque isso é um fato real, porque quem vive no circo, quem viveu no circo e não acompanhou esse crescimento do desenvolvimento do Brasil, que é do mundo, né? Não só do Brasil, mas no Brasil, então no Brasil a gente tem que falar do Brasil. Então naquela época os pais se faziam o cílio para ser o empregado deles. A escravidão existia e no mesmo tempo na libertação dos escravos, a maioria dos pais está aquela mentalidade ainda de ter muito filho para ter mão de obra barata, né? Porque você tendo muito filho, naquela época se pensava dessa forma. Ter muito filho para você ter pessoas, no meu caso do circo, pessoas para tocar o circo, né? Então, e assim era desse procedimento. Então eu com meus 14 anos que eu já falei para vocês, que eu vim para Vitória, né? Vim para a capital, cheguei aqui com meus 14 anos de idade e comecei a entrar no movimento do teatro, né? Porque aqui existia muito pouco circo. Então eu saí de Mantenópolis e vim para cá. Mas isso tudo eu conto lá nos outros vídeos, então onde que as pessoas às vezes ficam naquela meia dúvida. Mas o que acontece é o seguinte: eu sofri muito sozinho, né? Porque quando você tem assim uma família, né, que você não fica discriminado por ela, né, que tem um certo respaldo. Família fulano e tal, família Bertano, família Cicrano. Então, quer dizer, eu, por exemplo, aqui eu conheci, eu estava com o circo armado quando eu conheci a família Benhu. A família Benhu, eu conheci ela, eu estava no Tancredão com o circo armado, eu conheci o Arnaldo do circo Benhu. Aí, passei a conhecer o Sorriso, e fui. Até aí, quando eu falo que tinha poucas famílias aqui, porque eu conheci o Sorriso. E a família Benhu. Eram os únicos dois que viviam aqui no Espírito Santo que a gente conhecia. Tinha a família do Márcio, que era o Remendão. Mas ele já tinha parado com o circo e então não tinha o circo, que a mãe do Márcio a mãe do Remendão tinha parado com o circo, então só tinha o Remendão lidando com pano de roda e tal, muito precário, fazendo show. Ele fez muito show comigo para sobreviver, então ele fez muito show comigo. Então, existiam essas pessoas. E depois de muitos anos, eu vim conhecer a família do Range, os irmãos Range. Eu já vim conhecer os irmãos Range, porque eles só viviam naquelas rocinhas no interior daqui, então, muito distante daqui. O Odailton é um companheirão, mas ele é testemunha disso, que quando eu conheci eles lá já estava fazendo o levantamento do circo no Espírito Santo. Foi quando eu conheci eles. E foi aonde que ele me falou: Churupita, eu sou daqui, só que eu não apareço, eu fico aqui nos interiores. Então, foi aonde que eu conheci ele.
E depois eu vim também nesse levantamento do circo, que nesse levantamento do circo contou nessa história de o Vereza dizer que não existia circo no Espírito Santo, é que a gente foi fazer um levantamento que veio conhecendo. Aí eu conheci também o Melgaço, que é do Adriano, o circo de Melgaço, que é de Adriano, que lá daquele lado de Alegres, para ali afora ali, daqueles cantos ali. Mas ele só ficava naquela região ali. É igual o meu pai, ficava só na região de Mantenópolis. Mantenópolis, Santa Luzia, Alto Rio Novo, aquela Mantena, aquela região ali, que era uma região que ele trabalhava com circo de tourada. Então, ficava ali, naquela região. Então não vinha para cá. E aí a gente foi fazendo esse levantamento, a gente foi conhecendo outros circos, como eu conheci o Vareta também, que eu conheci o Vareta em Colatina, mas também eu já estava com uma apresentação na televisão, enfim, então eu conheci o Vareta. E fui passando a conhecer todos os circos que vivia no Espírito Santo. Não que eles eram do Espírito Santo, vivia no Espírito Santo. O Vareta tem uma grande história no Espírito Santo, porque o Vareta tem filho, tem os filhos dele aqui, tem uma grande história. É igual o Sorriso tem uma grande história, a família dele toda aqui, o Benhu, a família dele toda é aqui. Você pode procurar cada filho do Benhu, da família do Circo Benhu, que todos eles são registrados aqui no Espírito Santo, todos eles têm os seus imóveis aqui no Espírito Santo. A mesma coisa é os irmãos Ranja. Então, quando eu falo que você não é do Espírito Santo, é quando você acha que o Espírito Santo é uma casa que você pode só ganhar dinheiro aqui e comer, e beber e vestir aqui, mas você não tem uma residência, você não tem um IPTU para você pagar, você não tem nada, você só pensa no circo. Então, quer dizer, quando eu falo disso, é dessa forma. E assim eu fui conhecendo várias pessoas de circo, fui convivendo com várias pessoas de circo, e essas pessoas foram tomando, assim, antipatia comigo, não gostando de mim, no popular mesmo, tomando raiva de mim, porque eu sempre defendi o Estado do Espírito Santo como se eu fosse um defensor do Espírito Santo. Não, eu não sou um defensor do Espírito Santo. Eu vivo e gosto do povo capixaba porque eu sou capixaba. Se você não gosta de você mesmo, então, cara, não dá para conversar. Então, eu sou apaixonado pelo meu estado, que é o Estado do Espírito Santo. Adoro as pessoas daqui. Ah, tem pessoas aqui que não é legal? Tem pessoas, em toda a sociedade tem pessoas que não é legal, mas você convive com elas. Então eu fui muito massacrado, muito humilhado, tem vídeo meu na internet deles batendo em mim por causa de edital, porque o que acontece? A gente, para ser justo, a gente tinha que fazer certas manobras junto com a Secretaria de Cultura, porque a gente fazia parte do Conselho de Cultura. A gente sempre participou do Conselho, a gente sempre esteve ativo no sindicato, na associação, no sindicato, a gente sempre esteve ativo, apesar dessa porcaria não valer nada, não servir para nada, porque se eu hoje estou colocando a história do circo como decadência, porque realmente não vale nada, porque uma pessoa que ajudou a fundar o sindicato, da associação até o sindicato, e hoje não tem amparo nenhum para ser aposentado, então é sinal que nessa porcaria não vale nada. Se eu estiver mentindo, você me desmente aí, vai lá no vídeo e comenta que você tá mentindo, que eu estou mentindo. Vai lá nos meus vídeos e diga, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é falsidade. Vai lá e me desmente. Porque eu venho participando desse movimento antes de existir, há 57 anos atrás que eu venho participando desse movimento. Você pode procurar o histórico do sindicato, que o sindicato só virou sindicato depois que eu já estava nele. Depois que a gente estava nele. Pode ir lá nos meus vídeos também, que você vai ver quando eu falo da Casa da Cultura. Que não era a Casa da Cultura, era o restaurante que a gente, naquela intenção de querer tomar um patrimônio para nós, cultural, dizia que a Casa da Cultura era nossa, que era o restaurante da universidade, que é ali na Capitania dos Portos, onde hoje é um estacionamento, se eu não me engano, hoje é um estacionamento da Polícia Federal, sei lá de quem que era aquele troço ali. Eu só sei que não é nosso, sei que não foi nosso, mas eu participei daquele movimento ali também.
Ali tinha o Raizê, que é um grande mágico do Espírito Santo, como o Mandrake-On é um grande mágico do Espírito Santo, só que o Mandrake não é de circo, o Mandrake é de parque. Eu não posso falar que o Mandrake é de circo se ele não é de circo, ele é de parque. Ah, tem um conhecimento com o circo? Tem. Se ele é mágico, ele tem um conhecimento com o circo. Mas a família dele não é de circo, a família dele é de parque. É igual, nós temos vários amigos aqui. Então aí é que entra a contradição na minha fala. Na minha fala entra a contradição. Você ser padeiro e querer ser de circo. Ele é de parque, porém, o parque está no mesmo nível do circo, porém o parque é cobrado por aparelho e o circo é cobrado para entrar. Então, quer dizer, é onde que entra um discurso, mas está incluído na mesma categoria, porque, portanto, o Mandrake faz parte do Sindicato dos Artistas. Fazia parte, eu não sei nem se existe esse troço mais, porque eu estou falando a realidade. Estou falando a realidade. No tempo da Beth Cazé, que era a fundadora do sindicato, Beth Cazé, Rominho, Maurício Silva, Márcia Gal, esse pessoal realmente, eles trabalhou com sinceridade com o sindicato. Depois foi rolando anos e anos e anos, a gente virou fazendo parte da diretoria do sindicato, mas isso sempre a gente faz parte da diretoria, mas sempre na ponta, porque para formar uma diretoria, a gente ficava sempre na ponta, que o circo era muito menor de que a dança, o circo era muito menor do que o teatro, o circo era muito menor de que as outras artes cênicas. Então, quer dizer, o circo ficava sempre na ponta. Por quê? Por que ficava na ponta, Churupira? Não, porque só existia eu no movimento do circo. Depois que veio o Mandrake, depois que veio o Raizê, depois que veio o Fofoquinha, depois que veio o João Batista, que não era, depois que veio a Helenice, que não é do circo, porém utiliza a pintura no rosto para poder viver do circo. Aí é que entra aquela confusão que ele sempre faz aí, os veteranos de circo faz sempre aquela confusão dizendo que o povo que pinta o rosto não é de circo, um povo, como se diz, na linguagem coisa é Nutella, mas na linguagem do circo é loca de praça. Então isso para mim não encaixa. Então fui conhecendo vários circos, muito Nunes, eu fui conhecendo o Nunes, aí eu fui conhecer o Tio Baninho, aí eu fui conhecendo, enfim, todos o movimento do circo. Eu fui conhecendo a Roberto Mexicano, que é da Bahia, que está aqui, que passa por aqui. Então, quer dizer, esse povo hoje se diz que é do Espírito Santo, mas não é do Espírito Santo. Esse povo se encaixou aqui no Espírito Santo, porque o circo só tinha 2 ou 3 ou 4 pessoas que eu citei aí, como o Sorriso, o Benhu, e eu e os irmãos Range. Mas o que participava do movimento, se eu estiver mentindo, você que é presidente, que foi presidente do sindicato, que foi participação do sindicato aí, se for mentira, fala para mim aí que é mentira, joga na minha cara que é mentira, porque vocês criaram um monte de associação aí para poder fazer movimento no circo. Vocês viram que o teatro caiu, porque o movimento do teatro, o movimento da dança caiu a partir do momento que começou a haver os edital. Todo mundo agora virou independente. Aí o circo, como foi que tinha uma menor fatia no edital, aí juntaram esse monte de gente de circo, de tudo quanto é lado, de Minas, da Bahia, do Rio, enfim, e foram embolando o meio de campo aqui e foram conquistando espaço. Recentemente, agora, teve uma manifestação de doido aí, que ninguém sabe nem o sentido daquela manifestação. Eu não estava nela, porque eu não vou participar de coisas que não tem. A primeira manifestação eu fiz, que foi a manifestação do
dia 10 do circo, né, que a gente fez uma manifestação, que até nem foi puxado por mim, foi puxado pelo Percebe, foi puxado pelo circo do Percebe, que fez uma manifestação a nível nacional, e aonde eu encarei ela como uma realidade, mas também que acabou em nada, porque era para transformar o dia do circo, o dia D do circo. Mas o que acontece é o seguinte: como todo mundo, eu volto a denunciar todas as pessoas de circo irresponsáveis, porque quando você precisa de uma migalha, você está no movimento. Quando você não precisa dessa migalha, você chuta o pau da barraca. Porque o que fizeram aqui no Espírito Santo? Como não existia ninguém no movimento circo, ninguém existia no movimento circo, só existia o circo, mas não existia o movimento. Eu fui lá e criei a Associação Capixaba, a Associação Churupita de Circo. Então eu criei a associação. Como não tinha ninguém para participar, eu coloquei uma meia dúzia de gente e fiz um estatuto. Fiz um estatuto e tal, legalmente, funcionou legalmente, trabalhamos legalmente com essa associação. E foi aí que a gente conseguiu a manter o movimento no circo, do circo dentro do sindicato, porque o sindicato é uma entidade que ela precisa de ter uma ligação com os movimentos culturais, que cada um está com seu movimento cultural. Então, até para ser respeitado na Secretaria de Cultura, precisava de um representante. E o representante, legalmente, seria o sindicato dos artistas. E aí a gente tinha que pegar carona. No sindicato para poder. Então, o Grupo Churupita pegava carona no sindicato para poder fazer parte tirar os delegados, tirar as pessoas para compor o movimento do circo. Como não tinha ninguém, só ficava eu, meu filho era de menor, eu não tinha minhas filhas ainda, então só ficava eu de frente, só levando porrada. Como teve vários congressos no Espírito Santo, e por não entender também do movimento cultural, só levava porrada. Mas quando diz outro, o cachorro é assim. Cachorro, você chuta a bunda dele para sair da igreja, ele sai lá fora e volta de novo. Você chuta de novo, ele sai lá fora e volta de novo. Então eu fiquei nesse movimento fazendo o papel do cachorro. Hoje o movimento está grande, todo mundo se diz aí, bate no peito aí, igual tem muitos donos de circo aí, que está aqui, diz que é dono de circo, porque o circo só funciona nos 3 meses. Os 3 meses antes do edital e os 3 meses depois, até o edital ser aprovado. O edital ser aprovado, todo mundo, quem ganhou se esconde, quem não ganhou fica se esperneando, que é sempre assim. E eu não entendo por que o governo do estado tem um secretário, tem um conselho de cultura e ninguém faz nada. Porque depois que eles depois que faz o pré-julgamento, aí quer dizer, não adianta, porque não resolve nada. E nunca resolveu nada e não resolve nada. Então o que acontece? Tem uma confusão agora recentemente, porque o secretário que deu uma de durão e quis não dar os prêmios todos para o povo do circo. O povo do circo fez uma doideira aí, que também não sei aonde chegou, não sei nem se chegou a algum lugar, porque eu também não participei. Estou falando de uma coisa que eu não participei e nem vou participar, porque eu acho que você tem que tirar uma pauta para conversar com o sindicato. Foi isso para conversar com o secretário. Então, como eles não saíram, foi gritando pela rua fora, xingando o secretário de tudo quanto é nome, e o secretário, quando não sei como é que está a situação do secretário, o secretário aceitou isso ou não. Porque se fosse eu no lugar do secretário, eu não aceitaria ninguém me xingar, porque eu estava fazendo as coisas corretas. Não seria um grupo de doido que saiu pela rua fora, xingando todo mundo aí, fazendo um escândalo, dar uma baderna danada, e xingando o secretário, porque isso está nas redes sociais, ficou nas redes sociais aí, prejudicando um secretário, por eles querer que o secretário dê o dinheiro a eles de qualquer maneira. Então, eu acho isso errado,
muito errado. Estou aí, eu acho que o secretário e o governo do estado tem que tomar uma postura, porque não é dessa forma. O Ministério Público tem que tomar uma postura, que não é dessa forma que se faz cultura. Cultura se faz com transparência, com sinceridade. Para isso se chama cultura. Um povo sem educação é um povo sem cultura. Então esse que é o fracasso, é a decadência do circo capixaba, porque as pessoas estão usando, entre aspas, um grupinho de gente aí, estão usando, fazendo a associação A, a associação B, a associação C, para poder dizer que faz parte do movimento do circo. Mas o circo capixaba não tem nenhum movimento, porque não tem pessoas daqui. Não tem pessoas, as pessoas daqui estão fora do movimento, porque se você procurar hoje, quem está no movimento de alguém aí, porque está combinado de poder ganhar, mas isso é um grande erro, porque se você para e raciocina, nós temos os irmãos Range, nós temos o Ben-Hur, nós temos o Churupita, nós temos enfim, nós temos várias pessoas comprovado que vivem no estado do Espírito Santo há mais de 20 anos, como Helenice, como João Batista, e essas pessoas são todas discriminadas. Tem também os Caetano, que não toca mais circo, mas mora há muitos anos aqui, que eu até falo quando ele estava no meu circo, e ele continua morando aqui. Filho deles tem carro, tem casa aqui, os filhos dele têm uma vida aqui. E nem por isso eles são respeitados. Não por isso são respeitados. São tratorados por um monte de gente aí que se diz, eu sou do circo. E aí, quer dizer, fica aí o meu desabafo nesse vídeo das coisas erradas que está acontecendo no estado do Espírito Santo, que eu afastei desse movimento há mais de 4 anos que eu estou afastado desse movimento, toca a minha vida, porque eu queria ganhar musculatura para poder fazer essa denúncia com vocês. E se você está duvidando de mim, naquilo que estou duvidando de mim, o último edital que nós participamos, última reunião que a gente participou de edital de circo, houve uma humilhação à minha pessoa, uma agressão à minha pessoa, que existe até um processo sobre isso. Em cima das pessoas que me agrediu naquela época. Eu, era um pré-candidato, e a pessoa achou no direito de botar o dedo na minha cara, me xingar, me esculhambar. Tem até hoje um vídeo aí nas redes sociais, dessa pessoa que me agrediu, a família dela inteirinha, nem daqui elas são, mas o que acontece é o seguinte, se diria o seguinte, eu sou presidente do sindicato, fizeram um mutinho junto com algumas pessoas daqui do estado do Espírito Santo, fizeram um mutinho contra a minha pessoa, que sou um representante, seria um representante do circo, legalmente dentro do sindicato, fizeram um mutinhozinho e fizeram uma associação de fundo de quintal, e legalmente, rapidinho, registraram ela rapidinho, fizeram as coisas deles rapidinho e julgaram para cima de mim. Gente, isso não é preocupação minha, não. A preocupação é crescer o circo, é fazer do circo uma grande empresa. E não, mas só que infelizmente o povo do circo, tanto faz o povo do teatro que está misturado junto com o circo, como o povo do circo. Tanto faz, essas pessoas só estão pensando neles. Eles só pensam em tirar o dinheiro do Estado. Eles não pensam em fazer cultura. É o que eu acabei de dizer para vocês. Eles fazem cultura 2 meses antes do edital e 2, 3 meses até o edital sair.
O governo do estado que corta o edital do Espírito Santo para ver se tem algum dono de circo aqui, ou se tem alguém do teatro aqui que tem associação. Porque nem o sindicato está funcionando. Nem o sindicato está funcionando. Tem 4 anos para 5 anos que eu não vejo o sindicato atuar em nada. Porque eu estou pedindo, estou correndo atrás da minha aposentadoria e eu fui tesoureiro, segundo tesoureiro do sindicato. Meu filho foi vice-presidente do sindicato. E aí? Você pode falar comigo? Ou pode mandar um recado para mim, já que você não tem coragem de vir falar comigo? Você pode mandar um recado para mim, até mesmo nos meus vídeos? Você pode fazer um comentário? Não. Vocês abaixam a cabeça, enfia a cabeça dentro do buraco, faz igual a avestruz e nem comenta, não discute. Vamos deixar ele falar sozinho que ele vai parar de falar. Não, gente, eu vou denunciar todo mundo, até o governo do estado colocar uma posição correta em cima do circo. Correta, porque não é justo ficar todo mundo pendurado na teta do governo do estado e não fazer nada pela cultura circense. Então cada um tem que montar a sua empresa, tem que mostrar que você está pagando os seus impostos direito, tem que mostrar que você está registrando a carteira dos seus funcionários, até mesmo dos seus filhos, para poder você ter direito a reivindicar alguma coisa. Porque não tem mais. Um amigo meu sempre falou comigo, Churupita, daqui a 5 anos você não tira 50 reais do meu bolso se você não fazer um processo e não tiver legalmente. Então, gente, tem muita gente aí que está só esperando o edital do circo. E o governo do estado, como um bom governo, nem está olhando para isso. Porque se o secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo procurar botar pessoas sérias para trabalhar com ele, pessoas que conhecem, não é pessoas que ficam sentado na sua sala esperando informação dos outros, não. Conhece, que tenha coragem de fazer o que eu fiz. Quem estava nessa comissão fazendo o levantamento dessa coisa, nós colocamos o nosso carro, o nosso combustível e fomos fazer exatamente, dar poder às pessoas destruir a gente. Porque o que nós fizemos, por nós ser simples, ser pessoas humildes, as pessoas usaram a gente para poder chegar, acontecer, fazer o que estão fazendo hoje com a gente. Porque nós botamos o nosso carro, botamos o nosso circo e saímos. Nós estávamos em Goiabeira quando nós fizemos esse levantamento, porque o secretário pediu esse levantamento de quantos circos tinha no Espírito Santo, quantas famílias tinha no Espírito Santo, e nós fizemos o levantamento. Procura na página do sindicato que está lá. E quem fez esse levantamento, hoje não ganha o metro. Hoje não ganha o mero, não. Quem ganha o mero é quem não fez nada para ter isso lá na página do sindicato. Fale para mim, fala aí que eu estou errado. Vai lá no meu vídeo, comenta, que vocês gostam muito de falar, mas não tem coragem de falar. Fala que eu estou errado. Eu moro nessa cidade, vivo da cultura nessa cidade há 58 anos. Há 58 anos que eu vivo nessa cidade e vivo da cultura nesse estado. Eu nunca passei a perna em ninguém. Mas todos que estão aí incubados de cabeça, só fala pelo WhatsApp, só xinga a gente pelo WhatsApp, só sabe o que eu estou falando, que todos eles me devem, porque quem não me deve dinheiro, mas me deve o direito de estar aposentado hoje. Quem não me deve favor, mas me deve o direito de eu estar aposentado hoje. Porque se tivesse uma empresa legalizada, que se tivesse uma responsabilidade com quem trabalha, eu estaria aposentado hoje.
Você sabe o que eu estou falando. E não adianta você se espernear, não, que se for dentro do seu circo hoje, o Ministério do Trabalho for dentro do seu circo hoje, você está usando os seus filhos como escravo. Não adianta você falar, mesmo você tirando dinheiro público, você está fazendo os seus filhos de escravo, as suas noras de escravo, os seus netos de escravo, porque você não paga nada, nem o direito dele ter. Vai pelo SUS, pelo conhecimento, que o SUS é obrigação a cuidar. Mas que você paga, você não paga nada, você não paga nada, você não paga seu NPS, você não paga imposto, você só procura levar vantagem. Fala que eu estou mentindo, vai aí no meu canal aí, fala aí que eu estou mentindo, vai aí, faz um comentário aí que eu estou mentindo. Meus amigos, esse é um desabafo de hoje, porque eu acho que cada dia que você for no meu canal para assistir um vídeo, você não vai só ver as praças que eu montei, não. Você não vai só ver o que eu fiz, não. Você vai ver os perrengues que eu tive. Nesse vídeo, eu não coloquei as humilhações, não. Mas talvez eu coloque para vocês as humilhações que eu sofri. O xingamento que eu sofri. A minha mãe que está morta, a minha família chegava perto de mim chorando. Pai, pelo amor de Deus, sai desses grupos. Então você sabe que eu hoje não fico em grupo nenhum de circo, não fico em grupo nenhum de nada, porque exatamente vocês são mau caráter. Não todos, tem exceção, tem muita gente boa, mas vocês são mau caráter. Fica aí esse recadinho, se você puder colocar lá, assistir e mandar lá qualquer coisinha lá, gostei ou não gostei. Se você quiser criticar, você pode criticar, porque a crítica, ela vale, tanto faz negativa como positiva. Não existe crítica negativa, existe crítica construtiva. Então você vai lá e comenta. Agora eu já sei a sua resposta. A sua resposta, não vou dar crédito a esse cara. Mas não preciso do crédito seu, não. Eu não preciso do crédito seu, não. Você que precisa de ser acordado para poder ser um cidadão de bem amanhã. Com a minha simplicidade, com a minha mal colocação, talvez eu vou despertar no governo do estado, ou no Ministério do Trabalho, ou na educação, ou na saúde, para que você possa beneficiar o seu neto, ou até mesmo o seu bisneto. Porque hoje, todos os artistas de circo estão saindo do circo para ir trabalhar, não é porque não gosta do circo, não, é porque o circo não, o povo do circo não gosta deles. O circo quer ele, o circo quer ver coisas boas, os povos querem ver coisas boas. Mas se o camarada que trabalha lá não é valorizado, meu amigo, esquece que ninguém mais é idiota como vocês pensam, não. Só aqueles que você consegue manipular, que tem muitas famílias aí ainda, que obriga seu filho a ser artista, obriga você a casar com uma menina que, mesmo que ela não seja de circo, mas que ela fica ali dentro do circo. Porque o homem, o artista esperto, ele vê que o mundo aqui fora é muito maior do que o próprio espaço que ele está oferecendo. Valeu, gente! Um abraço, até o próximo vídeo. Segue a gente lá, comenta, compartilha. Valeu, gente!